Então, só uma analogia aqui, pessoal. Mesmo com um bom sistema adesivo, resina de qualidade, um controle de umidade, uma técnica boa, um bom foto, polimento, acabamento, sem um controle do fator etiológico, todo esse pulo do gato, que é o domínio da técnica de resina composta, vai para água abaixo. Novamente, se você não controlar, não conseguir controlar o que causou a lesão, o que levou o paciente a ter essa lesão, consequentemente o tratamento de vocês vai falhar, igual falhou a estrutura dentária. Então, essa parte de protocolo restaurador é de suma importância. O pessoal da dentística passa isso aí com bastante propriedade para vocês. Então, a gente tem que ter um controle de umidade. Se não é possível fazer um isolamento absoluto, que em alguns casos é realmente mais complicado, a gente trabalha com um isolamento absoluto modificado, com fio retrator para controlar o líquido crevicular, que vem lá da cervical dos dentes. Um sistema adesivo de qualidade, a gente sabe, tem sistemas adesivos melhores e piores que outros, ou mais indicados e menos indicados que outros. Técnicas de incremento de resina, a gente sabe também a quantidade de resina pequena para evitar uma contração de polarização muito grande. Um bom fotopolimerizador, a gente precisa da conversão total dessa resina composta, senão ela também vai ter perda das suas propriedades. E polimento e acabamento. Isso é de suma importância para o sucesso de qualquer restauração. Mas se não for controlado o que causou ela, isso tudo vai falhar. Não tem resina que aguente os fatores causadores da lesão sobre ela. Ela vai falhar igual o elemento dentário. Então, fatores etiológicos. Hoje a gente vê que os fatores etiológicos não dependem somente de um deles. Normalmente é um aglomerado desses fatores, ele é multifatorial, envolvendo tensão, fricção e biocorrosão. Normalmente tem uma junção de fatores que levam a essa lesão cervical não cariosa. A tensão é tensão sobre o elemento dentário. Uma distribuição de carga errônea, através de contatos prematuros, contatos de dentes posteriores e movimentos excêntricos, um excesso de contato dentário causado por um bruxismo, seja ele do sono ou em vigília, hábitos deletérios como roer unha, morder objetos, aquelas profissões que a pessoa fica segurando um alfinete, um prego em boca, próteses que tem grampos também que podem causar essa tensão quando não bem planejada e não bem orientada no nosso paciente. A fricção causada pela própria escovação dentária do paciente pode ser traumática para os tecidos também. Elas podem desenvolver junto com outros fatores uma lesão cervical não cariosa. E a biocorrosão, que pode advir de fatores extrínsecos, como a alimentação do paciente, ou fatores intrínsecos, como um exemplo bastante comum é refluxo. Então eu tenho que identificar o que está causando ou quais são os fatores que estão levando às lesões cervicais não cariosas no paciente e identificá-las para reverter. Então muitas vezes a reversão desses fatores é difícil, porque muitas vezes depende de mais de um profissional e depende também de alteração de padrões de vida do paciente. Mas se o paciente não tiver ciência disso e não colaborar para isso ter um sucesso, o tratamento de vocês vai estar fadado a falhar. Então não é que vocês vão jogar toda a responsabilidade do paciente. Nesse é um momento de partilha de responsabilidades. O paciente tem que entender, olha, se tu não colaborar nesses pontos, o meu tratamento tem maior tendência a falhar, tem maior tendência a recidivar o problema em si. E sem ser bastante aberto com o paciente. Assim como o paciente diabético. Não tem tratamento, seja ele para diabetes tipo 1 ou tipo 2, que vai ser controlado totalmente somente pela medicação. Se o paciente não alterar os seus padrões de vida, de comportamento, ele não vai conseguir controlar a glicemia dele nunca. Não importa o quanto de medicação ele tome. A glicose dele sempre vai estar alterada. E aqui é a mesma coisa, a gente partilha a responsabilidade. Olha, eu vou fazer a minha parte como dentista. Entretanto, se você não fizer a sua parte com o paciente, os fatores que causaram o dano nos seus dentes vão ser os mesmos fatores que vão fazer a minha restauração falhar. Eu não vou me frisar nessa aula fatores de fricção e biocorrosão, que eu já vi que a Cris já passou isso para vocês também, e meu foco vai ser mais sobre a tensão, que é onde a gente vai entrar em alguns fatores ou alguns critérios da nossa oclusão, da nossa matéria de oclusão.
Não que seja mais importante, tá? Todos eles têm que ser avaliados, mas normalmente é a mais presente. Normalmente tem associação dela com outras para surgir uma lesão cervical não cariosa. Pode ser que só acidez leve as lesões, mas normalmente eu tenho algum estresse dentário também envolvido. Essa tensão mecânica ela pode vir, como eu já falei anteriormente, de um hábito do paciente, um bruxismo, certo? Pode vir de uma desarmonia oclusal de contatos prematuros, um dente bater antes dos outros, ou bater com mais força, ou uma carga excêntrica em dentes posteriores. O que é carga excêntrica nos dentes posteriores? Lembra que eu falei que o nosso interesse é deixar o canino fazer o trajeto em lateralidade, guiar o movimento de lateralidade? Essa carga excêntrica é quando o paciente perde sua guia canina. Em um premolar ou um molar, começa a fazer esse guia. Esses dentes posteriores não foram feitos para ter cargas horizontais. E isso pode levar a uma tensão que se estoura lá na cervical do dente, aonde tem menor número de prismas de esmalte e começa a causar inicialmente uma hipersensibilidade dentinária, que sugere o início da lesão. O paciente chega no consultório com dente sensível na cervical, mas não tem nada. É porque aquela degradação de cimento, smear layer e cristais de esmalte começa a mandar uma mensagem para a polpa, ela vai ter uma agressão. Às vezes não tem nem cavidade ainda, mas é o início dela. Se o caminho não for interrompido, a tendência é desenvolver uma lesão cervical não cariosa, causada por tensão. Outros fatores de tensão mecânica, como eu falei, são hábitos deletérios do paciente, hábitos como morder objeto, roer unha, aquelas expressões de seguro, algo entre dentes, ou até próteses dentárias podem causar isso. Claro, próteses que não foram bem planejadas no geral, certo? Eu vou me ater nesses fatores que é onde a gente consegue extrapolar para dentro da nossa área de oclusão, que vocês têm que começar a associar os conceitos teóricos da nossa disciplina com outros problemas clínicos. O que eu passo em teoria para vocês, ela não pode só ficar nesse aspecto. O que eu passo para vocês tem muita viabilidade clínica. Isso a gente vai conversar um pouco nessa aula e também eu quero conversar um pouco sobre um caso clínico com vocês. Então, lá em 1932, já tinha autores relacionando essas lesões cervicais não cariosas ao estresse oclusal. Então, não é de hoje que se tem essa teoria, ela é bem aceita até hoje, sim. Hoje a gente sabe que não é um fator só que leva a esse problema, mas essa teoria foi desenvolvida a partir dos anos e ela é aceita, que essas lesões são geradas, sim, por estresse oclusal. Então, cada vez que o paciente tem uma tensão em superfície, pode ser associada por um trauma de escovação ou uma acidez na região, eu vou ter uma perda de estrutura, perda de smear layer e cimento. Quando essa perda é maior do que a remineralização causada pela saliva em si, há a perda de estrutura. Que o início, que os sintomas iniciais disso, como eu já falei para vocês, é uma hipersensibilidade dentinária. Então, muitas vezes o paciente chega em consultório relatando uma sensibilidade na cervical dos dentes, não há uma lesão ainda propriamente dita, entretanto, há necessidade de avaliar se essa hipersensibilidade está sendo causada por algum problema, que pode ser paralisado nesse momento para não progredir para uma lesão cervical não cariosa. Em relação ao bruxismo, a gente teve uma aula já sobre bruxismo. Então, esses pacientes com lesões cervicais não cariosas têm que ter um diagnóstico para ver se não tem um bruxismo no sono ou bruxismo em vigília. A gente sabe que o bruxismo no sono e em vigília, eles podem ser primários ou secundários. Se eles forem secundários a outras patologias, tem que ser controlado essas patologias. Muitas vezes as patologias que levam a um bruxismo secundário são extremamente mais danosas que o bruxismo propriamente dito. Que muitas vezes o bruxismo secundário vem para minimizar os danos criados por essas outras patologias. Então o diagnóstico é de suma importância. Muitas vezes a gente está diante de um problema maior e a gente não dá o devido valor para isso, não tratando corretamente o nosso paciente. Caso o bruxismo não seja secundário ou secundário é uma patologia não passiva de ser controlada, o bruxismo do sono a gente sabe que a gente controla através de placas. Então, através de uma placa estabilizadora de cobertura total, a gente vai desenvolver uma harmonia oclusal,
Onde o paciente, no momento do sono, vai apertar ou ranger ranger os dentes sobre uma placa. Mas essa placa distribui os contatos adequadamente, não sobrecarregando nenhum elemento dentário. Se for um bruxismo em vigília, ele é puramente um hábito quando ele é primário, que tem que ser revertido através de lembretes para nossos pacientes. Então, se o paciente tem um bruxismo instalado já, esse hábito instalado, e vocês vão lá fazer suas restaurações classe 5 e não controlarem o bruxismo do paciente, o prognóstico das restaurações é ruim. Aquele estresse oclusal que levou à perda estrutura dentária vai fazer a falha do procedimento restaurador de vocês também.